tarde, meus irmãos, a paz, tudo bem? Boa tarde, a paz, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Paz, Bianca, Pedro, Eclética, Melina. Paz, irmãos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Paz, meus irmãos. Hoje a live eu vou ter a convidada Camila. Não sei se a Camila já tá aí. Camila, assim, se você estiver aí, Camila, assim que você entrar, você me manda uma mensagem, fala assim, oi, tô aqui, cheguei, tá bom? É a Camila Rocha. Que aí eu já te convido. E você aceita. Faz tanto tempo que eu não faço live com convidado. Paz, meus irmãos. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre arrebatamento. A Aline de Irlanda, seja bem-vinda. Nós vamos falar sobre arrebatamento, sobre os últimos dias, sobre Apocalipse, sobre sonhos, revelações, sobre pré-tribulacionismo, tá bom? Boa tarde, Miriam. Muito obrigada. Eu também amo vocês, gente, em nome de Jesus. Dani, você está magrinha. Já faz uns 3 meses, gente, que eu emagreci. Agora eu tô mantendo, né? Graças a Deus eu tô mantendo. Ó, de Paraíba. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Enquanto a Camila não chega, eu vou explicar pra vocês o que Deus me colocou no meu coração em relação a essas lives. Depois que o Senhor começou a me usar e alertar o povo sobre o arrebatamento, né, que está bem eminente, o Lucas Live, oba! O Senhor colocou no meu coração de fazer lives proféticas, né? E o Senhor colocou no meu coração para convidar 5 mulheres, na verdade. Oi, pastora Ana. Ai, pastora Ana aqui. Gente, essa pastora Ana Rusisca, ela já foi minha pastora há 10 anos atrás e foi através da vida dela que o Senhor me libertou do álcool e das drogas. E ela vai fazer uma live também esse mês comigo, hein? Camila, se acaso você chegar, fala um oi aqui, escreve oi, cheguei, tá bom? Pra eu te chamar. Oi, Jaque. E Deus colocou no meu coração lives proféticas, porque, gente, nós que temos ministério profético, nós nos movemos de forma profética. Então, o Senhor ministrou no meu coração. Eu quero que você faça lives proféticas, 5 virgens prudentes. Você vai convidar 5 mulheres, na verdade você vai convidar 4, porque você vai ser a 5ª, e serão 5 virgens prudentes de forma simbólica, mas é profético. A Camila chegou, gente. E aí, gente, eu procurei mulheres para falar exatamente sobre o arrebatamento, sobre os últimos dias, sobre esse assunto mesmo, porque o Senhor colocou no meu coração para falar sobre esse assunto. E aí eu encontrei 3 mulheres e 4, né? E aí eu falava, Senhor, falta mais uma. Eu cheguei a convidar algumas outras mulheres, mas elas recusaram porque não sentiram no coração. Algumas oraram, falaram que ainda não, e outras falaram, eu não domino muito esse assunto. Falei, então tá bom. E aí eu falei, então vai ficar por isso mesmo, né? Então seria 5, o Senhor me direcionou para ser 5 pessoas representando as 5 virgens prudentes, mas aí só tava 4. Gente, e meu marido, ele foi e fez uma live ele fez um vídeo falando sobre o arrebatamento, falando sobre os últimos dias, e na capa ele escreveu prudentes. E aí o Senhor me mostrou, virgem prudente não é só mulher, entendeu? Os homens também são virgens prudentes. Só que muitas vezes nós olhamos para a Bíblia e nós colocamos muito no literal, né? Virgens prudentes, então a gente lembra muito de mulher, mas virgem prudente é algo simbólico, né? Isso vale tanto para homem quanto para mulher. E aí, quem iniciou essa série de virgens prudentes?
Meu marido, gente. Deus colocou ele como o primeiro a começar e ele fez um vídeo sobre arrebatamento e na capa estava escrito Prudentes. E aí o Senhor falou para mim, olha só, eu coloquei o seu marido para dar início a esse momento profético, porque o homem, dentro da minha igreja, dentro do meu corpo, ele é o cabeça. Então, tudo que Deus faz é perfeito. Ele colocou o Jackson para iniciar como virgem prudente e dando a honra de um homem. Porque o homem, dentro do corpo de Cristo, ele é o cabeça. E logo atrás do Jackson, vai vir as mulheres agora, falando sobre assunto de arrebatamento, tá bom? Então era isso que eu queria dividir com vocês. Deus, ele está muito no comando de tudo isso. Tipo, eu vejo Deus em todos os detalhes mesmo. Deus está no comando de tudo e eu creio que o Senhor vai falar poderosamente e eu creio que o Senhor vai usar todos os vasos, as mulheres convidadas serão tremendamente usadas, porque a Camila, antes de chamar a Camila aqui, eu conheci ela faz pouco tempo. Eu criei alguns grupos, né, para as pessoas se ajudarem para se preparar para o arrebatamento, mas eu fiz esses grupos com essa intenção de um ajudar o outro, né? Eu cedi esse espaço para as pessoas não ficarem tão desesperadas e sim começarem a agir, um ajudando o outro. E a Camila, ela começou a se destacar muito nesse grupo com as coisas que ela falava, né? E chamou muito a minha atenção. Eu vi que ela era realmente uma profeta do Senhor, uma mulher de Deus. E tudo que ela falava estava muito alinhado a tudo que Deus tinha me mostrado. E, na verdade, Deus deu muitas revelações para ela, além das minhas, né? E aí o Senhor colocou no meu coração, chama ela. E sobre a Andressa, que também vai vir amanhã, o Senhor também apontou, elas são mulheres que eu não conheço, mas o Senhor apontou e falou, chama elas, porque elas têm muito que falar para a minha igreja nesses últimos dias. Então, eu vou chamar a Camila aqui agora, tá bom, gente? Faz muito tempo que eu não faço live. Peraí, gente, calma aí. Eu tenho que lembrar como que faz para chamar, para convidar pessoas. Amor. Convidar. Ah, aqui, achei, gente. Para você, mandei o convite. Deixa eu levantar mais aqui. Paz, minha irmã. Tudo bem? Como está? Estamos bem, graças a Deus. Tá dando para ouvir direitinho? Tá. Uhum. Vocês estão ouvindo, gente? Tá tudo bem aí? E aí, Camila, tá pronta para deixar Deus te usar? Acredito que sim. Camila, se apresenta para o povo. Fica à vontade, tá bom? Esse espaço é seu. Tenha liberdade para falar tudo que o Senhor colocou no teu coração, porque eu também estou aqui para me alimentar daquilo que o Senhor vai usar através da tua boca. Você é pré-leitora da live, tá bom? Amém, amém. Primeira vez, tá? Só para esclarecer, primeira live que eu faço. Então, Não, mas o povo aqui, Camila, todo mundo aqui é humilde. O povo aqui é simples, é humilde. Então, fica à vontade, tá bom? Amém. Então, Dani, como você me apresentou aí, eu não me considero uma profeta, tá? Pela misericórdia, o Senhor tem me mostrado algumas coisas, né? Eu conheço o Senhor desde pequena, né? Desde criança. Porém, estive um tempo afastada, né? Dos caminhos do Senhor. Não do Senhor, mas da igreja, né? Uhum. Mas o meu contato com o Senhor sempre mantive. Mas em 2020, foi quando teve a pandemia, né? Foi que eu voltei de vez, né, para os caminhos do Senhor, e ele começou a me mostrar algumas coisas. Na verdade, uma semana antes de eu voltar mesmo, de eu me reconciliar, o Senhor já começou a me dar sonhos proféticos. Coisas que aconteceriam nos fins dos tempos, né, e que já, ao meu ver, já tinha começado. A partir de 2020 já havia começado. Então, assim, eu fiquei por muito tempo, esses anos, esses quase 6 anos, não querendo falar porque eu tinha dúvidas ainda, né? Achei que era coisa assim, que era pessoal, que não era para eu compartilhar. Então eu tenho muito medo, eu tenho muito temor de falar coisas que o Senhor não me autorizasse a falar, coisas que o Senhor não quisesse que eu falasse. Então fui pedindo ao Senhor, né, esse tempo todo, pedindo a Deus confirmação, confirmação, e por fim eu estava já sentindo uma angústia inexplicável,
que eu precisava compartilhar, que eu precisava falar. E foi quando eu gravei, né, os últimos vídeos que eu gravei falando sobre os sonhos que o Senhor me mostrou. E isso me trouxe um alívio enorme na minha alma, assim. Foi quando eu descansei. Exatamente. Foi um alívio enorme. Então, assim, eu entendi que era isso que o Senhor queria de mim. Que eu vinha, né, esperando o momento certo. E eu falei, Senhor, no momento certo, o Senhor vai fazer com que eu entenda que é a hora certa de compartilhar. Porque até então eu não sentia que era a hora certa. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Eu comecei a ver coisas acontecendo que eu vi lá em 2021, 2022, e está acontecendo agora. E isso foi me dando um temor de não falar e acabar acontecendo as coisas e eu não avisei. Inclusive, no início, né, que eu me converti, eu pedia muito ao Senhor para me usar como atalaia. E depois que eu li o que é um atalaia, eu parei de pedir, porque veio o temor, né? Quando Deus mostra alguma coisa e a gente não compartilha, a gente tem medo, a gente não fala, e aquela coisa acontecer e pessoas se perderem, a culpa recai sobre nós. Então eu parei de pedir, eu falei, não vou pedir mais, mas eu acredito que já era tarde demais, né? Que Deus já estava começando a me usar, então... Não era tarde, não. Eu acredito que o tempo de Deus é perfeito. Porque você está sendo necessária agora. Porque agora as pessoas vão te ouvir. Talvez se você falasse antes, ninguém ia dar muito crédito. Exatamente. É isso que eu penso também. Que o Senhor, no momento certo, inclusive, Dani, no dia que você criou o grupo, eu tava para desinstalar meu Instagram, eu te falei, né? Uhum. Eu postei os vídeos e falei, agora é com Deus, eu fiz minha parte, não vou ficar mais entrando no Instagram, porque perdendo muito meu tempo, né, com o Instagram, vou me dedicar mais às coisas de Deus, que esse temor também está surgindo no meu coração, de me dedicar mais à palavra, de me dedicar mais ao Senhor. E quando eu falei, eu vou desinstalar, a Dani criou o grupo, aí eu entrei, só que eu falei, muita gente conversando, não vou dar conta, porque eu não tenho tempo para grupo. Mas por algum motivo eu acabei ficando e foi me edificando e, né, eu vi que tinha muita gente com sede da palavra, com sede de conhecer as escrituras, né? E fui ficando. E aí você me chamou, eu nem acreditei. Eu falei, logo eu? Quem sou eu? Mas, eis-me aqui, né? Se o Senhor está querendo que eu fale, eu vou falar. Eu não vou ficar mais segurando. E, assim, eu sabia que depois que eu falasse algumas coisas, algumas pessoas iam achar que eu estava louca, né? Que eu estava com problemas mentais. Isso já está acontecendo, mas eu não tenho medo, assim, do que os outros vão pensar. Eu só me preocupo mesmo com o que o Senhor pensa sobre mim. Se o Senhor está requerendo isso de mim, eis-me aqui. Não vou mais temer, não vou mais postergar, né, esse meu chamado, se é isso que o Senhor, se for para isso que o Senhor me chamou. Inclusive foi uma prova que eu fiz com Deus, né? Em dezembro eu orei ao Senhor, falei, Senhor, se foi isso que o Senhor quer de mim, mais uma vez me mostra algo, e ele me mostrou. Então, assim, o Senhor confirmou mais uma vez que era exatamente isso, para isso que ele me chamou. Então, eis-me aqui. O que eu percebi, como eu tenho dividido com vocês, que é tempo dos pequenos, dos pequeninos. Exatamente. E o que o Senhor tem me mostrado, eu vou deixar você falar muito mais, mas o que o Senhor tem me revelado também é que nesse último avivamento que antecede o arrebatamento, os atalaias que o Senhor tem levantado para usar mesmo, para alertar o povo e despertar as virgens, são os pequenos. Eu tenho visto, só pequenino. Pessoas simples, do anonimato, os pequeninos, os fracos, os diminuídos. Porque é para o Senhor aparecer. Porque quanto mais a gente desaparece, quanto mais diminuído a gente for, mais o Senhor aparece. E, infelizmente, muitas pessoas que estão no alto, no topo, estão com muito ego, estão muito na carne. Então, não tem coragem de falar sobre essa verdade, porque tem medo de perder ovelha, tem medo de perder seguidor, tem medo de perder oferta, dízimo, porque é um assunto que as pessoas não querem ouvir. Não querem, porque dá medo. É um assunto que te coloca contra a parede. É um assunto que, tipo assim, aponta o dedão na tua cara e fala, olha, ou você se conserta, ou você vai pagar um preço terrível. E as pessoas não querem ouvir isso, porque é tempo dos comichões nos ouvidos. As pessoas, por mais que a terra, os sinais estão aí extremamente evidentes,
O ser humano, ele não quer ouvir a verdade, porque a verdade, ela dói. O ser humano, ele quer ouvir prosperidade, ele quer ouvir que tudo vai dar certo, que a gente ainda tem tempo, que o arrebatamento ainda vai demorar, que o anticristo não é esse, que ainda vai demorar. É isso que o povo quer ouvir. Que ainda vai dar tempo de realizar os sonhos, entendeu? Mas não é, cara. E a gente tem que aceitar a realidade. A vontade é de Deus. Se o Senhor escolheu essa geração para arrebatar, não adianta espernear. Não adianta chorar. A gente tem que aceitar e obedecer ele e acabou. Então, Camila, deixa Deus te usar, sabe? As pessoas que estão te chamando de louca, de fanática, minha filha, se eles não te ouvirem, eles vão ficar. Vão ficar e quando o arrebatamento acontecer, eles vão chorar muito e vão se arrepender de não ter te ouvido. Né? Porque é assim que acontece com... Você fala que não é profeta, mas Deus está te usando como uma profeta. Por mais que você não se autodenomine profeta, amém, eu acho muito nobre isso da sua parte, porque você é uma mulher muito diminuída. É notório isso. Você é uma mulher que não tem ego nenhum, você é esmagada ao pó. Pelo pouco que eu te conheço, eu já vi isso. Mas o Senhor está te usando como uma profeta. Então abre sua boca assim e deixa Deus te usar. Porque os que estão duvidando é igual no tempo de Noé. Duvida mesmo. É verdade, Dani. E o que você falou sobre as pessoas não quererem ouvir a verdade, eu sinto isso mais no meio cristão. É isso. Uhum. Eles são os que menos querem ouvir sobre arrebatamento, sobre de Jesus. Se você fala com um descrente, ele teme. Ele fica temeroso, ele fala, nossa, sério isso? Você está falando a verdade? Ele tem aquele temor, será que é verdade? Agora, o cristão não, o cristão está descansado, o cristão está dormindo, né? É a virgem que está dormindo e está falando, não, vai demorar, falta muita coisa, falta muito tempo. Enfim, são os próprios cristãos que não querem ouvir esse assunto, que não querem saber desse assunto. Ou porque creem que Jesus só vem após a grande tribulação, ou porque simplesmente acreditam que vai demorar ainda muitos anos, né? E o apóstolo Pedro falou, né, que nos últimos dias viriam zombadores, escarnecedores, dizendo, quando será, né, a sua vinda? Porque desde que nossos pais dormiram, sempre ouvimos falar, né, que Jesus ia voltar e nunca voltou. Enfim, a gente ouve muito isso. Desde que eu sou pequeno eu escuto, Jesus vai voltar e nunca voltou, e vocês estão falando isso, repetindo isso, igual papagaio, né? Mas só que os sinais estão aí. Quem não está vendo é que está realmente num sono profundo, porque os sinais estão se cumprindo. Nunca houve tantos sinais como estão havendo agora, né, Dani? E muita gente sonhando, muita! Se você entrar no YouTube, o que mais tem é gente sonhando com o arrebatamento, com a grande tribulação. Mas se você perceber, irmã Camila, é tudo gente simples. Exatamente, crianças, né? A gente está vendo muitas crianças tendo sonhos, visões. E é o que eu falei, Dani, eu vou falar aqui, o que eu falei com você. Eu acredito que nós estamos vivendo esse último avivamento que aconteceu, foi a profecia de Joel, né? Que o Senhor falou que nos últimos dias seus jovens terão sonhos, né? Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Isso começou lá em Atos 2. A minha visão é essa, que foi a primeira chuva, a chuva temporã. E agora a gente vai viver as últimas chuvas, que é a chuva seródia, a chuva da última colheita. Para que esse derramamento de avivamento? Para poder a gente suportar as coisas que estão para acontecer agora. E também para a gente perder o temor de falar do evangelho. Porque os primeiros cristãos, lá em Atos 2, eles falavam do evangelho sem temor, mesmo sabendo que eles iam morrer. Eles não estavam preocupados com suas próprias vidas. Eles estavam preocupados em espalhar a mensagem, que o Salvador chegou, que o tempo deles havia chegado o Salvador. E nós, agora que somos a última geração, precisamos ter esse mesmo sentimento que eles tiveram. Não importa se vamos morrer, se não vamos, o que importa é falar, Jesus está voltando. E esse derramamento, né, do Espírito sobre nós, é isso, eu vejo como a última chuva, né, a chuva seródia, a chuva tardia, né, que fala da última colheita. Eu acredito que nós já estamos vivendo isso. E avivamento, quando a gente fala avivamento, as pessoas entendem como barulho, né? Barulho, movimentos. Milagres. Milagres, não é isso. Esse avivamento que a gente está vivendo é um avivamento de despertamento, de acordar. Vamos acordar, Jesus está chegando, olha os sinais. E pessoas sonhando, pessoas tendo visões, pessoas tendo
arrebatamento de espírito, pessoas tendo várias experiências com Deus, inclusive pessoas de outros países muçulmanos, tendo experiência com Jesus, vendo Jesus. Ou seja, o Senhor está se revelando de uma forma tremenda. Só não vê quem está realmente disperso mesmo, quem realmente não quer saber da volta de Cristo. Esses não vão ver, esses pode vir um sinal que for, que eles vão continuar dormindo. Só vão despertar quando realmente o arrebatamento acontecer. Aí eles vão cair em si. Aí vai ser triste. Aí vai ser triste. O que eu percebo é que muitos cristãos atualmente querem o céu na terra. Exatamente. Entendeu? Eles não querem sair da terra, eles não querem desapegar dessa terra. Eles querem o céu, mas querem o céu na terra. Exatamente. Entendeu? Mas a vontade é de Deus. É tempo de desapegar de tudo, porque no arrebatamento, meu filho, vai ficar tudo. Vai ficar tudo. Então, Dani, e assim, falar um pouquinho da minha experiência, né, de questão de ser pré ou pós-tribulacionista, eu fui pré a minha vida inteira, né? Sempre fui pré a minha vida inteira. Nós estamos agora em uma certa discordância, que hoje eu sou mid, porém nós estamos em concordância com o tempo, tá? Porque na minha visão, o apocalipse já começou. Nós já estamos vivendo esse período aí de tribulação já. Porque em 2020, quando a pandemia veio, eu senti, assim, não tenho como afirmar, mas eu senti em meu coração que seria o sétimo último ano da Igreja na Terra. Lendo lá que Noé entrou 7 dias antes de começar o dilúvio, entrou na arca, eu senti isso no meu coração. Esses últimos 7 anos são os últimos 7 anos da Igreja na Terra. Porém, eu não tenho como provar. Isso foi um sentimento que me veio lendo a palavra do Senhor. E eu cheguei a esboçar esse sentimento para minha família. E, assim, de lá para cá, as coisas foram acontecendo, né? E eu sinto isso muito forte no meu coração, que nós estamos vivendo os últimos anos dessa terra. Não sei se o último, mas se não for o último, para mim é um dos últimos. Ô, irmão, eu tô com medo do arrebatamento acontecer até esse ano já. Não, eu preferia. Eu já tô pronta. Se acontecer esse ano, eu já tô me preparando. Eu não tô esperando. Ah, eu vou esperar 2027. Não, eu já tô me preparando agora. Pode acontecer esse ano. Eu oro todos os dias com esse eu falo, Senhor, por que eu falo assim? Um ano, mais ou menos. Porque eu vi coisas que ainda vão acontecer. Mas eu sempre falo com o Senhor, Senhor, se possível, venha antes. Eu não queria ver essas coisas acontecerem. Eu não queria ver a guerra, eu não queria ver nada disso. Eu queria ir antes. Se o Senhor viesse antes, para mim seria melhor, assim, né? Meu egoísmo seria melhor para mim. Mas eu sei que o Senhor tem almas para alcançar ainda. Então, assim, mas que tá na eminência da vinda de Cristo, isso eu tenho certeza absoluta, Dani. Certeza absoluta. E, assim, isso para mim é um regozijo, é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de fazer parte dessa geração, a geração que vai ver Cristo vindo e que não vai passar pela morte. A noiva, né? Nós somos a noiva. Privilegiada. E a noiva pronta ainda. Quantos quiseram estar no nosso lugar e não puderam, né? Quantos profetas, quantos quiseram ver esse dia e não vão ver, já morreram, né? Viver isso. Verdade. Sabe, irmã, eu luto muito porque a gente não se sente digno, né? Verdade. Quando a gente fala assim, meu Deus, quem sou eu para ser arrebatada? Quem sou eu para ser escolhida para viver isso, né? Mas se o Senhor escolheu a gente, Ele sabe o que faz. Então, vamos aceitar e nos preparar. Foi Ele que nos escolheu, né? Não fomos nós que escolhemos Ele. E, assim, ao mesmo tempo, nos dá um temor, né? Nos dá um temor de não ser digno, mas a gente sabe que não é por nós, é por Ele, né? Amém. Pelo sacrifício dele, hoje completa, né? 2000 anos do sacrifício dele. Hoje, né? Hoje. 2000 Essa anos. live é profética. Minha filha, fala tudo que o povo aqui acredita, tá? O povo aqui, o meu público não é incrédulo, não. Pode falar, tá? Então, hoje completa 2000 anos, né? Que o Senhor Jesus morreu. Então, e hoje também completa 6000 anos, né? Se for vou marcar aqui o que você tá falando. 6000 anos de Adão até nós. Nós 6.000 hoje? 6000 anos. Ah, nossa, menina! Eu estava pesquisando um vídeo de uma mulher falando de uma Bíblia que ela tem muito antiga, de 1800 e alguma coisa,
E lá tá as datas certinhas da morte, ressurreição e a contagem de Adão até nós. A contagem de Adão até nós. Porque o calendário judaico, Dani, ele tá marcando 5.800 e alguma coisa. 5.700 e alguma coisa. Porém, tem um erro no calendário judaico de quase 200 anos. Então, o certo, a idade que nós estamos completando é 6.000 anos. Não é 5.000 e alguma coisa. Nós já chegamos nos 6.000. Já tá chegando o milênio de Cristo já, irmã? O último milênio agora. O último milênio é o milênio de Cristo. Então, a qualquer momento, o Senhor Jesus pode vir, porque já fechou. A janela profética já fechou. Então, assim, daqui para frente é a hora que ele quiser, é a hora que o Pai der a ordem. Entendeu? Ele só está aguardando a ordem do Pai. Então, a gente tem que estar preparado. Entendeu? Tem. Porque não tem mais muito o que cumprir, já foi cumprido. Os sinais que Jesus deixou para a gente já estão todos aí, entendeu? E a figueira floresceu, né? Israel. Esse, para mim, é um dos maiores sinais, que é o florescimento da figueira, que Jesus falou. Lá em Lucas 21, ele deu a parábola, né, da figueira, falou: olhar para a figueira e para todas as árvores. Quando os seus brotos já se renovam, é porque está perto do verão. E quando vocês virem todos esses sinais, quais sinais? Aqueles que ele tinha falado, guerra, fome, peste, significa que eu estou próximo, que eu estou às portas. Às portas. Aí em Isaías, lá em Isaías 27, Dani, tem uma profecia que fala assim: em dias por vir, Jacó lançará raízes, Israel florescerá e lançará renovos, e seus frutos encherão a face do mundo. É uma profecia para Israel, que Israel iria florescer. Uhum. Lá em Isaías 66 diz assim, ó, 66:8. Quem tem ouvido coisa semelhante? Quem tem visto tais coisas? Nasce um país em um só dia? Dá-se a luz a um povo de uma vez? Porque apenas sentiu as dores, Sião pariu seus filhos. E quando que essa profecia se cumpriu? No dia 14 de maio de 1948. Em um só dia, Israel volta a ser nação. Judeus do mundo inteiro se reúnem em Israel, né, cumprindo essa profecia de Isaías 66. E quanto tempo faz de 48 para 2026? Então, tem 78 anos. Em 2028 faz 80 anos, né? Uma geração, segundo Davi. E as gerações não passam de 80? É 80 as gerações? Segundo Davi, é 70 a 80. Ele diz assim lá no Salmo 90: a idade de um homem é 70 anos. Alguns, por sua robustez, chegam a 80. E o que passar disso é enfado e cansaço. Ou seja, ele deu entre 70 e 80. Em 2028, Israel completa 80. Então, assim, é essa margenzinha de tempo que a gente tem. Porém, o Estado de Israel em si foi criado em 47, não foi em 48. A ONU deu o direito a eles a terra em 47. Entendeu? Então foi antes. Isso. Porque o que vale para Deus é o decreto. Exatamente. Então nós temos esse tempo aí, entre 47 e 48, então 2027, 2028 completa 80 anos. Entendeu? E aí, quando foi no dia 7 de dezembro de 2017, ó, outra data profética aí, o Trump reconhece Jerusalém como capital de Israel. Ou seja, ele deu o veredito, né, que Jerusalém era a capital oficial, porque até então os outros países não reconhecem Jerusalém como capital. Entendeu? Então, em 2017, Trump falou que Jerusalém seria a capital de Israel. Então, em 2017 se cumpriu mais uma profecia, ou seja, Israel está sendo validada, né, pelo Trump como sendo Jerusalém a capital deles. Então, esse ano de 2027, Dani, é um ano muito profético. 10 anos depois, né? Isso. É um ano muito profético. É um ano que vai estar se cumprindo, né, os 80 anos de Israel. É um ano que vai estar fechando uma geração. Entendeu? Esse ano de 2026 para 2027 é um ano que fecha uma geração. Entendeu? A gente está em um intervalozinho de tempo muito curto, muito curto. Entendeu? Então a gente tem que estar atento. Tem que estar atento porque os sinais estão aí.
Outro sinal grande, ao meu ver, foi a pandemia, tá? Porque nunca no mundo houve uma pandemia realmente mundial. Essa foi a primeira pandemia que foi realmente mundial. As pessoas falam, fome, peste sempre teve, guerra sempre teve. Porém, nós estamos experimentando algo diferente, algo que está envolvendo o mundo inteiro, o mundo inteiro. As outras pandemias que tiveram, gripe espanhola, peste negra, não foi mundial, foram em países isolados. Essa pandemia de 2020, 2019, né, para 2020, foi a primeira que realmente o mundo inteiro sentiu ao mesmo tempo e uniu todas as religiões, todas as etnias num só evento, Então, Dani, quando a gente vai lá para os selos de Apocalipse, eu sei que a maioria concorda que o primeiro selo é o anticristo, mas ao meu ver também pode ser a pandemia. Sim, as pessoas têm liberdade de expressão, de interpretação. Sim, porque assim, pode ser o anticristo, mas também pode ser a pandemia mundial. Porque foi um evento, e ainda vai continuar, ao meu ver, não vai parar, que uniu o mundo inteiro no mesmo evento. Um evento que engloba a saúde, que envolveu todo mundo. E se você for olhar lá no cavaleiro do primeiro selo, o que ele tem na mão? Ele tem um arco. Ele tem um arco, não é isso? Na mão? Eu abaixo a cabeça que eu tô escrevendo, tá? Quando eu abaixar assim, eu tô escrevendo, tá? Então, o cavaleiro tem um arco, e o arco em grego, né? Em grego é Stéphanos, que é coroa, não, coroa. O arco em grego é toxon, de onde se origina a palavra toxina. Então, assim, tem alguma coisa aí a ver? Tem. E a coroa também do cavaleiro, também em latim significa corona. Olha, certo. Arco toxon, em grego. Toxon, da mesma palavra que origina toxina. Tem alguma coisa aí? Eu acredito que as coisas de Deus não têm coincidência. Eu também não. Tem, não? Assim, foi um evento mundial que eu acredito que possa ter sido o primeiro selo aberto, tá? É porque os selos é diferente das trombetas e dos cavaleiros, né? Tipo, cada um tem seu tempo. Então, eu acredito que sim. E agora a guerra começou em 2023, quando Israel foi atacada. A guerra não começou agora. Essa guerra do Irã não foi a primeira guerra. A primeira que iniciou, que deu início, foi em 2023, quando Israel foi atacado pelo Hamas. Ali começou a guerra de Israel. E ela só está crescendo. 2023 para cá, se você for fazer as contas, 3 anos e meio vai dar em abril de 2027. 3 anos e meio. 7 anos vai dar 2030. 2030. Então, a gente tem que ficar atento aos sinais. Os sinais estão aí. As pessoas estão vendo acontecer, mas não estão se ligando, entendeu? A guerra mesmo começou em 2023. Agora, essa guerra só vai escalar, só vai aumentar até atingir o mundo inteiro. Mas que ela começou em 2023, ela começou. Então, assim, 2027, abril, completa 3 anos e meio certinho, do dia que começou a guerra. Pode ser que seja a ascensão do anticristo aí. Não sei, não estou garantindo, mas pode acontecer. Sim, sim, você está dando a sua interpretação, mas não está afirmando, né? São suposições que você está fazendo a gente refletir e ficar atento. Exatamente. E aí, com a guerra, a sequência da guerra, vai vir a fome, vai vir a mortandade, né? Porque por que eu falo que o primeiro cavaleiro poderia ser a pandemia, Dani? Porque no quarto cavalo é a mortandade. E o que ele fala na mortandade? Que as pessoas serão mortas por peste, guerra, fome e animais ferozes. Ou seja, ele resumiu os 3 primeiros e acrescentou animais ferozes. Então, é uma mortandade causada por tudo isso: peste, guerra, fome e animais ferozes. Porque quando todas as coisas começarem a acontecer, eu acredito que as trombetas também começam a ser tocadas ao mesmo tempo, as matas vão ser queimadas, os animais vão fugir das florestas e vão atacar as pessoas nas cidades. Então, Até por fome, né? Sim.
Então, assim, no quarto cavalo, ele resume o porquê da mortandade. Qual é o motivo da mortandade? Peste, guerra, fome e animais ferozes. 4 coisas. Tá na Então, Bíblia isso, né, irmã? então é por isso que eu entendo que o primeiro selo pode ter sido a pandemia. Pode ter sido. Pode ser o espírito do anticristo também pode, que ele já está aí, a gente já sabe até quem ele é. Mas Porque a Bíblia não fala o tempo em que os selos serão abertos. exatamente. A Bíblia fala que a grande tribulação será 7 anos. Mas a abertura dos selos, a Bíblia não fala o tempo. Não fala se é antes, se é depois. É. Não existe um marco temporal para começar a grande tribulação. É verdade? Então, assim, a gente já pode estar nela. A gente já pode estar nela e a qualquer momento Jesus pode voltar. Porque, na minha visão, Jesus não volta no fim. Ou ele volta antes, ou ele volta no meio. Mas no fim, não, porque não teria necessidade de arrebatamento se a gente já passou por tudo que teria que passar. Mas respeito também, nossos irmãos pós também, a visão deles, eu entendo e respeito. Só não, para mim, não faz muito sentido, entendeu? Arrebatamento no fim, para mim não faz sentido. Ou é no começo, ou é no meio. Uhum. Então, Dani, e aí, assim, de lá para cá, Deus me mostrou muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Deus me mostrou a guerra aqui no Brasil. E todos esses sonhos que eu tive, Jesus estava na iminência de vir nos buscar. Eu não tinha pavor, eu não tinha aquele medo, porque eu sabia que Jesus ia tirar a gente dali. Então eu sempre falava com as pessoas, olha, a gente está vivendo apocalipse, mas calma, Jesus está vindo. Calma que ele vai nos tirar dessa situação. Então era sempre nessa iminência da vinda de Jesus. Então por isso que eu acredito que a gente vai ainda passar por esse período de guerra, inclusive aqui no Brasil, entendeu? Guerra, escassez de alimento. E assim, no meio desse sofrimento, a igreja vai clamar. A igreja vai clamar. Essa igreja que está dormindo agora, que está achando que vai faltar muito tempo, vai abrir o olho, vai falar não. Vai acordar, né? E vai clamar pela vinda de Cristo. Porque a igreja atual não está clamando pela vinda de Cristo, não. Não tá mesmo, não. Não tá. E aí, o que eu vejo? Essas coisas que vão acontecer, eu vejo a misericórdia de Deus ainda para com essas pessoas, Dani. Ah, mas Deus não vai permitir passarmos? Vai, porque é a misericórdia dele, nos dando assim o último alerta. Desperta quem está dormindo. Desperta. Porque quem sentir o que vai acontecer, vai clamar, vai falar, Senhor, pelo amor de Deus, volta, tira nós daqui. Vão clamar pela vinda de Jesus. Poucos são os que estão clamando pela vinda de Jesus agora, nesse momento de paz. Poucos. Entendeu? Mas no momento de aflição, no momento que as coisas começarem a apertar, aí vão clamar. Senhor Jesus, volta, busca nós, tira nós daqui. Entendeu? Eu acredito que é a misericórdia de Deus ainda. Entendeu? Assim eu acredito, né, Dani? Mas assim, eu estou preparada para que o Senhor venha hoje, que ele venha nos arrebate hoje. Eu gostaria. Mas, é igual eu falo, se ele permitir nós passarmos por algo desse tipo, é porque ele vai estar nos sustentando. Ele vai estar nos dando força, nos dando voz também para proclamar a palavra dele em meio ao caos, para que as pessoas acordem, despertem e se voltem para Deus. Entendeu? Sobre tudo isso que você dividiu aqui com a gente, o que eu acredito de forma assim também particular, né, na minha interpretação, eu acredito que no ano de 2020 começou o início das dores. Eu acredito que foi o início das dores. E aí foi em 2020 e agora em 2027, eu acredito, tá? Mas é suposição, não estou afirmando. 2020, o início das dores. Particularmente, eu acredito na possibilidade do arrebatamento acontecer em 2027 também. Uhum. E aí inicia a grande tribulação e Jesus volta com a igreja para derrotar o anticristo em 2033. Essa é minha interpretação pessoal, uma suposição que eu tenho, de acordo com algumas coisas que Deus mostrou também, né? Eu acredito que o anticristo vai se revelar em 2027.
Eu acredito também, de forma particular, que a terceira guerra vai acontecer já em 2026. Então, eu acredito também que nós vamos ver a terceira guerra mundial antes do arrebatamento e o início também da escassez de fome. O início. Isso, eu também acredito assim. Que quando as coisas realmente piorarem, o Senhor vai nos tirar daqui. Eu acredito que o Senhor não vai permitir nós passarmos a tribulação toda, não. Porque senão não faria sentido ele nos arrebatar. E isso que você falou sobre Deus permitir vir uma dor para a igreja acordar faz muito sentido. Sim. Porque se Jesus voltar, por exemplo, hoje, não vai subir um rabisco de gente. Exatamente, eu creio nisso também, Dani. Se Jesus volta hoje, nosso coração é que ele voltasse logo. Mas 90% não subiria, Dani. Não sobe, porque o povo tem que acordar. E vai acordar aonde? Na dor, no susto. Vai acordar no susto. Exatamente, na dor. Assim, nós não vamos passar a perseguição do anticristo. Isso aí eu não creio. Eu também não. Vamos sentir sinais que Deus vai permitir nós vermos coisas assombrosas para nós nos despertarmos, eu acredito que sim. E eu creio que esse ano já é um ano que vai começar tudo isso a acontecer. Eu também. Muita gente vai perder a vida, por pandemia vai vir outra, que eu creio que vai vir outra pior. A guerra que vai chegar aqui. E também escassez de alimento devido à guerra, né? Mas não é ainda a última parte da tribulação que é a pior, né? Os 3 últimos anos e meio. Porque o poder sobre o mundo será dado ao anticristo por 3 anos e meio só. Sim. Os 7 anos, os primeiros 3 anos e meio, a gente sabe que não é ainda o governo total dele. Vai ser a falsa paz, né? Então, ele vai firmar um acordo, porém ele não age nesses 3 primeiros anos e meio com força, né? A força dele vai ser dada na metade da semana. É onde ele começa realmente a perseguição feroz. Eu acredito que essa parte a gente não passa, tá? Mas esses primeiros sinais, esses primeiros selos, eu acredito que o Senhor vai deixar a gente ver para a gente se despertar, entendeu? Principalmente os que estão dormindo, né? Que estão dispersos, que estão achando que a gente vai ficar ainda 50 anos nessa terra. Vejo muito pastor falando isso. Daqui a 50 anos a gente não tem... Porque é tudo apegado à terra, é tudo apegado a bens materiais. Sim. É tudo, na verdade, é tudo carnal. Essa é a verdade, irmã. Estão fazendo planos de muitas coisas e eu não consigo nem fazer plano nem para daqui 2 anos. Eu também não faço, não. Até meu consórcio eu já cancelei já. Eu não consigo mais fazer planos para longe. Eu faço planos para amanhã, para daqui uma semana, para um mês. Falei pro meu marido que eu tenho uns perfumes aí eu passei um restinho de perfume hoje, ele falou assim, nossa, amor, que perfume cheiroso. Eu falei, tá acabando, mas eu não vou comprar mais não, porque o que eu tenho aí é suficiente até o arrebatamento. Ele começou a dar risada. Aí eu falei, mas eu tô falando sério. Eu também. Falando em perfumes, eu tinha uma coleção, né? Eu tinha mais de 50. Aí eu vendi um monte. Falei, eu não vou ficar com esse monte de perfume aqui que eu não vou usar, cara. Pra que eu vou ficar com esse monte de coisa aqui? Eu vendi mais da metade. Fiquei assim com aqueles que eu sou mais gosto mesmo. Mas nem eles eu vou usar todos. Eu penso que não. Sim. Nem eles eu vou usar tudo. Porque, assim, eu já respiro o arrebatamento, Dani. Eu também. E sabe o que é isso, irmã? É o Espírito Maranata. Amém. É verdade. Já está sendo derramado. O Espírito Maranata. E, assim, de uns tempos para cá, Dani, eu tenho sentido um chamado ao arrependimento, à santificação muito grande, sabe? Eu também. O Senhor tem me incomodado tanto, Dani, tanto, de eu chorar, de eu falar assim, Senhor, me mata, me leva, porque eu não quero pecar, eu não quero viver em pecado, e se for para eu perder o arrebatamento, que o Senhor me jogue no leito e me leve, porque eu não vou perder, não. Eu também. Esses dias eu sou um pouco bitolada pra doença, um pouquinho bitolada, né? Aí esses dias eu tava com uma dor aqui na minha cabeça e meu pai morreu com câncer na cabeça, então, querendo ou não, é genético, né? E aí, esses dias eu passei mal, que eu perdi totalmente minha coordenação motora. Aí eu pensei que era início de AVC. Aí eu fiquei preocupada, aí eu falei assim, nossa, já pensou se eu tiver com câncer? Eu falei assim, mas se eu tiver com câncer, pelo menos Deus me trata no leito, que aí eu tenho certeza que eu subo mesmo. Eu vi isso como algo bom, você acredita? Tipo assim, a gente tá tão doida pra subir no arrebatamento que o que vier é lucro.
Tipo assim, se isso for para me esmagar, para subir, amém. Amém, eis-me aqui. É o que eu falo. Hoje eu estava falando isso com a minha mãe, que ela falou que uma pessoa da igreja dela, Deus revelou que poderia curar, mas para salvar. E a pessoa quer ser curada para ficar na terra. Aí ela falou: ó, se Jesus curar para levar, amém, é uma coisa boa. Não, mas eu quero ficar aqui, eu vou ser curada para ficar aqui. Tipo assim, não quer, não tá preocupada com o arrebatamento. E eu, ai meu Deus, quem me dera se Deus me desse essa chance de falar: você quer ser salvo agora ou você quer esperar o arrebatamento? Eu quero agora. Quem me dera. Ai, irmã, a gente dá risada, né? Porque a gente também quer trazer uma certa leveza, mas tudo que a gente tá falando aqui é muito sério, viu, gente? E eu já preparei um papelzinho, já entreguei para minha mãe, porque eu falei, mãe, se acaso você não subir, se acaso você não subir, essa é a senha do meu celular, a senha do celular do meu marido, esse é a senha da nossa conta, tá? Você pega todo o dinheiro para você. Eu já entreguei. Ela ficou brava porque ela falou assim, eu vou subir também. Eu falei, não, mas só se acaso, tá bom? Se acaso você não subir, já tá aqui, ó, o papelzinho. Então eu tô me preparando. Isso aí, eu também estou me preparando, Dani. Assim, o meu coração chega exulta de alegria quando eu vejo que tem pessoas na mesma sintonia que eu, porque eu cheguei a pensar que eu tava ficando louca, assim. Você pensou que tava sozinha, né, irmã? Tava assim, com essas coisas na minha cabeça e era coisa da minha cabeça. Meu Deus, será que eu tô ficando louca? E aí, quando eu vi que tinha mais pessoas com o mesmo sentimento que eu, me deu até assim, uma alegria no meu coração de falar, não, eu não tô louca, é isso mesmo, Jesus está Mas voltando. Deus une as pessoas que têm a mesma visão. Verdade. Deus une, minha irmã. Nos uniu, tá? Esse grupo que você criou foi assim. Eu falei, nossa, eu tô sentindo tanto que Deus está unindo os escolhidos, que Deus está unindo as pessoas que estão no mesmo propósito, pessoas que têm sede, fome da palavra, que às vezes não conseguem compreender, mas estão buscando, estão tentando, estão querendo aprender, né? Então, buscando conhecimento. Eu não tenho estudo de teologia, infelizmente ainda não, mas assim, eu amo ler e buscar conhecimento e me aprofundar. E quando eu vejo pessoas que entendem também, eu gosto de ver, gosto de assistir. Pessoas que têm o Espírito Santo, porque só a letra também não adianta, Dani. Tem muitos teólogos aí formados que, infelizmente, não têm o Espírito Santo e não conseguem compreender coisas que a gente compreende sem estudo, entendeu? E quando a gente vê pessoas que têm o Espírito Santo, que são usadas, nosso coração da gente se alegra, porque a gente vê que tá na mesma linha de raciocínio, de pensamento, né? Na mesma conexão. Hoje, foi semana passada, eu sonhei com um tsunami aqui no Brasil. E eu sei que muitas pessoas têm sonhado também. Eu perdi as contas, Dani. As Eu contas... sonhei. E era feio. Era feio. Era um tsunami grande. Pois é, Dani. Então, eu sonhei com tsunami muitas vezes, desde 2020. Aliás, o primeiro sonho foi em 2017. Eu nem estava tão firme assim na presença do Senhor. E de lá para cá foram muitos sonhos, muitos sonhos, muitos sonhos. Divide com a gente, minha irmã. A live é pra isso, pode dividir tudo. Mas, gente, Camila, deixa eu falar. Não fica sem graça, não, que o povo tá acostumado com o meu jeito já, tá? É que eu tô apertada, eu preciso ir no banheiro, tô bebendo muita água. Camila, fica à vontade, continua falando com o povo aí. Só me dá 2 minutinhos pra me correr no banheiro, só. Enquanto isso, eu vou falar sobre os sonhos, então. Vai falando aí, mas 2 minutinhos eu já volto. Mas vai falando. Tá bom. Vou continuar aqui, pessoal. Tá. Vou dividir aqui, então, os sonhos sobre o tsunami. Eu já contei, né, alguns aí nos vídeos que eu fiz, porém, eu não contei todos, né, porque são muitos, assim. De 2020 para cá, o Senhor me mostrou ondas gigantes 2 vezes e tsunami muitas vezes, muitas vezes. Foram, assim, todos mais ou menos da mesma forma, assim, parecidos, né? Eu na beira do mar e o mar estava recuando, as pessoas olhando, assim, admiradas, né? E eu falava, gente, foge, corre, porque a água vai voltar. Corre, porque a água vai voltar. E quando as pessoas tinham, assim, noção do que estava acontecendo, não dava mais tempo. A água vinha e não dava tudo. E isso foi repetidas vezes, assim. Não foi 1, 2, 3 sonhos, não. Foram vários sonhos, né? E depois, um dos últimos sonhos, na verdade, foi uma visão que eu contei também aí nos vídeos, que eu vi um meteoro caindo no Oceano Atlântico.
E esse meteoro, ele ia causar um tsunami gigantesco, assim. E Voltou, você né? fica no Brasil? No Brasil. Eu moro Olha. a 10 metros da praia. E tem 3 anos que eu moro aqui. Eu nunca queria morar aqui por causa disso, por causa do sonho. Nossa. Mas aprove o Senhor a gente vir morar aqui, não sei por quê. E aí, no último sonho, na verdade foi uma visão, eu vi um meteoro caindo. Eu cheguei em casa, eu trabalho à noite, né? E eu cheguei com muito sono, muito cansada. Aí meu marido falou assim: eu vou levar os meninos ali no parquinho para brincar. E eles brincam na beira da praia, né? No parquinho na beira da praia. Aí eles saíram, eu deitei, eu não deu tempo de fechar o olho, eu só deitei e eu já vi. Eu vi a gente na beira da praia, os meninos brincando na areia, e eu vi uma bola de fogo gigantesca caindo. Gigantesca, uma bola de fogo. E eu sabia que ela ia cair no meio do Oceano Atlântico. E ia causar um grande tsunami. Não teve aviso, né? Não, não O teve aviso. povo, o povo foi Não, pego de surpresa. exatamente. O povo Não, acha que a NASA vai avisar? Não vai avisar. não vai, não vai. Não vai. E eu falava com meu marido, pega as crianças, vamos passar em casa, pegar a nossa mochila e vamos subir a serra, que aqui também tem serra. Eu moro na praia, mas tem serra aqui no meu estado. E eu falei, vamos subir a serra. E nisso eu despertei. Eu falei, nossa, mas eu nem dormi. Aí foi Gente, uma você visão. sonhou Eu que não você sonhei, estava na praia e você não morava ainda na praia. não, eu morava aqui já. Esse Ah, foi tá. o ano. Mas os sonhos começaram antes de eu morar aqui. Os sonhos começaram bem antes. Por isso que eu não queria morar perto da praia. E meu marido achava que era bobeira minha, mas eu venho sonhando há muito tempo. E essa foi uma visão. Eu não tinha dormido, eu tinha só Ah, deitado. foi visão, foi visão. Visão. E eu falei, eu vou ligar para ele, vou mandar ele voltar com as crianças. Depois eu pensei, não, deixa quieto, senão ele vai achar que eu tô louca, né? Mas foi uma visão, Dani. Foi uma visão e eu tenho certeza que ela vai acontecer. Inclusive, eu já estou me preparando para sair daqui. Eu só estou esperando Você a hora. acredita que o meteoro é bíblico, mas você acredita que ele vai cair antes do arrebatamento ou depois? Ou simultaneamente ou antes. Mas Ou, bem próximo, bem ou, próximo. ou o Senhor nos arrebata no momento, porque eu não vi o pós. Eu nunca vejo o pós O pós não tsunami. existe, irmã. O pós não existe. Não, é assim, as visões e sonhos que eu tive com o tsunami, eu não vejo depois. Eu só vejo o tsunami, eu não vejo o que acontece depois. Ah, você já sonhou com a grande tribulação? Nunca, nunca, nunca. Não sei qual é a sensação de ficar. Eu só sei a sensação de ser arrebatada. Ô, Glória, sorte sua, porque eu já sonhei um monte de vezes com a grande tribulação. Então, o Senhor nunca me permitiu ver o pós. Então, eu não sei o que acontece depois. E os meus sonhos e visões só foi até aí, segunda trombeta, que é esse meteoro caindo no mar. Eu não vi mais além disso. Então, eu não sei se o arrebatamento é nesse momento ou antes. Mas eu só vi até a segunda trombeta. Eu vi os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu vi os 4 primeiros selos. E eu vi a segunda trombeta. E eu vi o sol e a lua sangue e o sol escurecer. Esse sinal também eu vi. Foi um dos primeiros sinais que eu vi. Eu vi ao mesmo tempo no céu um sol escuro, eclipse, né? Uma lua vermelha e uma lua cheia. 3 símbolos no céu ao mesmo tempo. E eu falava que aquilo ali era o sinal da vinda de Cristo. Eu falava, Jesus está vindo, olha o sinal, olha o sinal. Foram 2 vezes repetidas esse sonho, o mesmo sonho. Então, assim, eu vi esses sinais. Os 4 primeiros cavaleiros, o sol e a lua escurecendo, e via a segunda trombeta, que é o meteoro caindo no mar. Tem um pastor eu esqueci o nome dele, mas ele tem alertado muito sobre o arrebatamento também, igual a gente, mas é mais no YouTube. E ele trouxe ele é teólogo, mas ele é pré. E ele trouxe uma interpretação sobre o arrebatamento e o meteoro que eu achei incrível. Eu não sei se você já viu. Não. Eu vou falar aqui resumidamente. Ele trouxe Bíblia, ele trouxe versículos mesmo para comprovar. Ele acredita que quando a igreja for arrebatada, ela vai passar pelos ares, certo? Ela tem que passar pelo primeiro céu, segundo céu, até o terceiro céu, que é onde está a Nova Jerusalém. E ele disse que o diabo e os seus anjos ficam nos ares, porque eles são principados e potestades. Sim. E ele disse que conforme a igreja estiver subindo, o dragão vai tentar perseguir a igreja nos ares. Só que aí o arcanjo Miguel vai vir e vai proteger a noiva
e vai lançar o dragão na terra. E ele diz que esse dragão é o meteoro. Então, assim que a igreja for arrebatada, o meteoro cai na terra. O meteoro caindo na terra já é simbolicamente, mas no espiritual, né, tá acontecendo. O meteoro é o dragão. Assim que o diabo chega na terra, começa a grande tribulação, começa, né, o governo, o tempo do diabo, a era do diabo, não é? Então, e ele trouxe bases bíblicas para isso. Ele trouxe aquela passagem que fala que a mulher que era revestida de sol, que a luz estava debaixo dos seus pés, da cabeça uma coroa, que ela foi perseguida, em dores de parto, ela foi perseguida por um dragão. Muitas pessoas pensam que está falando de Maria, mãe de Jesus, no tempo que ela foi perseguida. Mas por que está em Apocalipse? Também pode ser a noiva, porque existem muitas interpretações sobre a mesma passagem. Então, eu achei muito válida essa interpretação dele. Testificou no meu coração, sabe? Não, eu também. No meu coração. E assim, Dani, o evento arrebatamento, apesar de o mundo não ver, nós vamos ver, vai causar danos ao ecossistema da Terra. Gigantescos. Não tem um evento que vai ser silencioso, ninguém vai ver e ninguém vai notar. Algo vai acontecer na Terra. Porque quando Jesus morre, acontece um terremoto, acontece um eclipse solar. Quando Jesus morre. Nossa! Camila, deixa Deus te usar. Eu falei, gente, que essa mulher tem revelação. Pode entregar tudo, minha filha. Então, quando Jesus morre, acontece um terremoto, que os homens ficaram atemorizados, né? E falaram, ó, realmente, esse era o Filho de Deus. E houve um eclipse solar também. Ou seja, a natureza testificou. E quando a igreja for arrebatada, eu acredito que isso vai acontecer também. O céu vai testificar. Eita! Vai acontecer. Um terremoto, um eclipse solar, lua de sangue, eu acho que tudo ao mesmo tempo, sabe? Meteoro caindo, porque as potências do céu vai ser abalada. Entendeu? Não vai ser algo assim, a igreja sumiu e as coisas continuam legal, tranquilinho. Não, alguma coisa vai acontecer na Terra. Entendeu? O arrebatamento vai mexer com a estrutura da Terra. E quem ficar vai sofrer. É isso aí. Tá doido de quem ficar, viu? Eu não tenho certeza, Dani, em relação ao momento do arrebatamento, se é na segunda trombeta, se é na quarta, porque também tem quem acredita que seja na quarta. Porque antes do anjo tocar a quinta trombeta, ele diz, ai, ai, ai dos que estão na terra por causa das últimas trombetas. Ou seja, é algo muito pior. Então, assim, existe também a linha de pensamento que nós seremos arrebatados na quarta trombeta, porque na quarta trombeta o sol escurece, a lua escurece, não dá o seu brilho, a terça parte do sol e da lua escurece. E as coisas de Deus é tudo ligada, né, irmã? É tudo ligada. Exatamente. Assim, eu acredito no paralelo, tá, Dani? Abertura dos selos com as trombetas tocando em paralelo. A partir da quinta trombeta, quinto selo, começa também o derramar das taças, que é o último período dos 3 anos e meio. A grande tribulação, a parte final. As taças da ira ficam... O quarto selo, você falou que é o quê? O quarto selo é a mortandade. É a morte, né, em si. O quarto selo é a morte, a mortandade. E ela resume os 3 primeiros. Peste, fome, guerra e animais ferozes. É por essas coisas que vai morrer a quarta parte da população. Então, se nós somos 8 bilhões, 2 bilhões vão morrer nos 4 primeiros selos. Só com o meteoro, a Bíblia diz que só com o meteoro, que se chama absinto, né? Já vai ser terça parte da Terra. Não, então, mas isso aí é depois. Você está falando antes ainda. Os 4 primeiros selos, os 4 primeiros selos já vai morrer 2 bilhões de pessoas. E você acredita que a igreja ainda vai estar na Terra? Sim. Sim, acredito que sim. E já começou, né? Porque já começou com a pandemia, agora ela só vai piorar, que vai vir... Ela vai vir... A terceira guerra. A guerra já começou, só vai escalar. Ou seja, já começou a ser aberto. Só vai escalar, só vai piorar. Sim. Pra gente sentir que realmente chegou São a hora. as dores de parto, né? Que vai aumentando a contração. Isso aí, isso aí.
O que você entende por dores de parto, eu entendo como